Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 10º dia para um Pentecostes pleno em clamor ao Espírito Santo. Rezemos a ladainha do Espírito Santo, acompanhados da relíquia da Beata Helena Guerra. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos, de misericórdia e de caridade, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes, para suportar as perseguições, pela justiça nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós os rogamos, ouvi-nos.
Espírito de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai dos pobres, vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Esta é a forte expressão utilizada na sequência de Pentecostes, logo no início. Vene parte pauperum. Vinde, Pai dos pobres. O Espírito Santo revela a paternidade de Deus em sua solidariedade com os pobres, sofredores e aflitos. Ele é pobre com os pobres, pois manifesta Deus enquanto se dá na forma de dom total. Essa é a forma mais positiva da pobreza, esvaziar-se de si mesmo para enriquecer os outros com sua presença solidária. Existem basicamente três tipos de pobreza. A primeira é a pobreza material, e é um mal quando rouba de nossos irmãos as condições mais básicas de vida. Jesus denunciou esse tipo de pobreza ao longo de toda a sua vida e sacramentou sua presença no meio dos pobres, quando disse que estaria presente eternamente nos irmãos sedentos, famintos, expoliados de sua terra e de sua dignidade. O segundo tipo de pobreza é espiritual. É viver uma vida simples e sóbria. É não se deixar dominar pelo consumismo. Essa pobreza é uma bem-aventurança e um caminho de felicidade. A respeito dela, Jesus afirma: bem-aventurados os pobres de espírito. O mestre viveu e ensinou a viver essa mística. Ao jovem rico, ele provocou para vender seus bens, dar aos pobres e depois segui-lo na liberdade total. Mas o jovem foi embora triste, pois estava apegado às riquezas. A conclusão do mestre é severa. Como é difícil para os que se apegam aos bens entrarem no reino dos céus. O terceiro tipo de pobreza é a união da primeira com a segunda. O ser pobre em espírito com os pobres do espírito. É a solidariedade com os mais sofridos. O apóstolo Paulo indicou essa dinâmica na vida de Jesus com uma frase emblemática: vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza. A síntese dessas três formas de pobreza encontra em nossa opção preferencial pelos pobres. Essa é uma opção daqueles que se deixam guiar totalmente pelo Pai dos pobres, como fez São Francisco de Assis. Vamos orar no Espírito, para que o Espírito Santo venha nos concedendo o espírito de pobreza, o amor aos pobres, o zelo, mas muito mais nos fazer pobres de espírito, para que sejamos enriquecidos com a sua graça. Ore no Espírito aí por um bom tempo. Depois você pausa o vídeo, depois você volta para nós fazermos a oração final. Vinde, Espírito Santo, Pai e amigo dos pobres, inflamai-nos de zelo e cuidado pelos irmãos mais sofridos e marginalizados. Dai-nos olhos para ver em seu rosto a face do próprio Cristo, que grita: tenho sede. Livrai-nos das motivações puramente ideológicas e das desculpas alienantes. Ensinai-nos a ser irmãos e amigo dos pobres. Amém. Nós estivemos e permaneceremos unidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.